Sabe aquela sensação de estudar inglês por anos e sentir que não sai do lugar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no método que promete resolver exatamente essa frustração. E a ideia central é essa aqui. Se essa sensação de estar patinando no gelo parece familiar, talvez a causa não seja falta de esforço ou de talento, mas o método de ensino em si. A culpa não é do aprendiz, sabe? Vamos só comparar os dois caminhos para ficar bem claro. De um lado, a gente tem os cursos tradicionais, que podem levar anos, focados numa gramática super densa, cheia de regras. Do outro, uma abordagem que vai direto ao ponto, prioriza o vocabulário que se usa no dia a dia e a conversação desde o comecinho. Ok, então se o método tradicional pode ser o problema, qual seria a solução? A proposta é que existe um caminho bem estruturado, um passo a passo lógico mesmo, para finalmente alcançar a fluente. E esse aqui vai ser o nosso mapa. Primeiro, vamos entender a fundo o problema com os cursos tradicionais. Depois, a gente apresenta esse novo caminho para a fluência e aí sim mergulha em cada um dos 4 passos: leitura, escrita, fala e, por último, a compreensão auditiva. Essa analogia da escada é perfeita, né? Aprender uma língua é uma sequência. Não dá pra pular etapas. Tentar falar antes de ter vocabulário é como tentar pular para o terceiro degrau. Simplesmente não funciona. Tem que respeitar a ordem. E aqui estão os 4 degraus na ordem certinha que serve de base para essa metodologia. Começa com a leitura, para absorver vocabulário, depois passa para a escrita, para praticar como se montam as frases, daí evolui para a fala, para ativar esse conhecimento todo, e, finalmente, culmina na audição, que é a última etapa. Então, vamos lá, começando pelo primeiro degrau, que é a base de tudo, a leitura. Mas aí sempre surge aquela dúvida, né? Peraí, como é que eu vou ler uma coisa se eu nem sei como se pronuncia? Parece estranho, eu sei, mas tem uma lógica muito boa por trás disso. Pensa que é como começar num emprego novo. No início, você não sabe o nome de ninguém, mas de tanto ver as pessoas, de tanto conviver, o cérebro começa a reconhecer os rostos e associar os nomes naturalmente. Com as palavras em inglês é a mesma coisa. A exposição constante pela leitura cria esse reconhecimento visual, mesmo antes da gente saber a pronúncia exata. Beleza, uma vez que essa base de vocabulário está sendo construída com a leitura, chegou a hora de subir os próximos degraus. É hora de transformar esse conhecimento que era passivo numa habilidade ativa, com a escrita e com a fala. Nessa fase, o vocabulário é a nossa ferramenta principal. É como se fosse a munição para a guerra da comunicação. Quanto mais palavras a gente domina, mais preciso e mais eficaz a gente fica na hora de se expressar. Com um bom estoque de vocabulário que veio da leitura, o segundo passo, a escrita, vira a primeira aplicação prática. É o momento de começar a construir as próprias frases, de realmente colocar essa munição para jogo. Depois de praticar a escrita, a gente vai para a fala. E a chave para falar é surpreendentemente simples, como a imagem sugere. A gente é meio que um papagaio. Grande parte da nossa capacidade de falar vem da imitação, de repetir o que a gente ouve. Olha que exemplo ótimo para entender isso. Muita gente sabe que arigato significa obrigado em japonês, simplesmente porque ouviu em filmes, em animes. Mas quase ninguém saberia escrever em japonês. Isso mostra como a fala é, na sua essência, um ato de repetição, de imitação dos sons que a gente escuta. E agora chegamos ao último degrau. E para muita gente, o mais desafiador de todos: entender o que se ouve. Aí fica a pergunta no ar. Por que a compreensão auditiva, o famoso listening, é a etapa final? Será que é porque é a parte mais complexa de todas? A razão para a audição ser o último passo está muito ligada à escala. Olha só esse gráfico. Ele mostra uma coisa fundamental. O inglês é língua oficial em 58 países. O português, em 9. Essa diferença é a chave do desafio. A dificuldade de entender o inglês falado não é tanto pela complexidade da língua, mas pela sua diversidade gigantesca. Pensa só, aqui no Brasil a gente já tem dificuldade para entender alguns sotaques e gírias de outras regiões. Agora imagina essa variedade de pronúncias e expressões em quase 60 países diferentes. Então, vamos amarrar tudo isso. A frustração com os métodos tradicionais acontece porque eles ignoram uma verdade bem simples. A fluência não é um dom, é um processo que segue uma sequência lógica. Primeiro a leitura, para construir a base, depois a escrita, para praticar, a fala, para ativar, e por fim, a audição, para conseguir compreender a diversidade do idioma. É um processo, e não um talento. Isso tudo nos deixa com uma reflexão poderosa. Se a fluência não é uma questão de talento, mas sim de seguir a sequência correta de passos, a pergunta muda completamente.
Não é mais, será que eu consigo? Mas sim, qual é o meu próximo passo nessa jornada?